investimento. Investimento. Então, hoje a chave é a chave de número 13 do programa SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, que o Pablo Marçal está fazendo, que nós vamos ver 40 chaves, que a gente deve ter essas chaves integradas para que a gente prospere, para que a gente tenha abundância, para que a gente mude tudo na nossa vida. 40 chaves. E hoje vamos falar do investimento. Então, assim, primeira coisa que hoje é domingo, né? Mas aqui é sempre segunda-feira, né? E uma segunda chance para você governar o seu dia. Então, aqui a gente brinca que não existe outro dia, né? Só todo dia é segunda-feira, que segunda-feira é o dia tradicional da pessoa começar o que ela vai começar, né? Então, a gente brinca com isso aqui no 459 também. Então, onde tem bons investimentos, atrai bons investidores. E o Pablo estava falando sobre Deus, né? Que Deus, que a principal profissão de Deus é ser investidor, que Ele investiu em nós e que na verdade esse pagamento, né, entre aspas, que a gente faria para Deus é multiplicado por bilhões, por milhões. E como que Deus gosta de receber isso? De uma forma que a gente transborde na vida das pessoas. Então, que Deus, Ele não quer receber o que Ele deu, Ele quer receber essa multiplicação, né, desse investimento que Ele fez. Esses bilhões de horas que a gente vai dedicar treinando pessoas, transbordando a vida das pessoas, ou dentro do que você faz, ensinando pessoas e, enfim, contribuindo com as pessoas da forma que você contribui, certo? Aí ele fala da ambição e da ganância, que são alguns atalhos que ele explica um pouquinho sobre isso, né? Que o pessoal fala muito que é muito bom ter ambição. Então, ele fala que a ambição é trocar pessoas por coisas, e a ganância é trocar tudo por dinheiro. Então, no caso, assim, da ambição, às vezes, assim, você acaba deixando seus filhos de lado, porque você fala, não, eu vou trabalhar muito, 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 que eu quero deixar a melhor casa para eles do que eu não tive. Aí, chega lá na frente, né, quando os filhos já estão grandes, você conseguiu conquistar a casa, mas você não teve aquele tempo de qualidade com eles. Então, que tal, a ideia qual que é? Que tal se você treinar os seus filhos, se você educar os seus filhos e ficar do lado deles? Então, a ideia é essa, né? Você pensar nessa ambição que você está tendo, se ela realmente é uma contribuição para você ou não. Então, ele repetiu muitas vezes aqui que o que dá mais retorno, o que Deus mais ama, Deus ama gente. Então, que investir em gente é o que dá mais retorno, investir em pessoas, em gente. Aí ele fala aqui 5 coisinhas importantes sobre isso. Primeiro que a gente, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. Depois eu vou voltar aqui um pouquinho. Aí ele fala dos ambientes, certo? Que muitas vezes ambiente é sempre relacionado ao lugar. Então que às vezes assim, a semente é muito boa, certo? Mas aquele ambiente que ela foi jogada não é lá aquelas coisas, né? Então também você procurar os ambientes. O conhecimento, que seria a teoria, você adquirir teoria sobre isso, conhecer e estudar. Sabedoria, que é colocar na prática mesmo o que você aprendeu, então colocar na prática. E o transbordo. E o transbordo, assim, mesmo que você não saiba, que você acredita que você não se sinta bem para transbordar sobre aquele assunto, que você comece a fazê-lo. Sim, você pode transbordar o pouco que você sabe, o pouco que você acha que você sabe, seguramente vai ser contribuição para alguém que sabe menos que você. Como que eu tô fazendo aqui agora. Eu também não sou expert, investimento para mim em todos os sentidos, tirando investimento em mim, que ele fala que é o principal, né, a gente investir na gente, essa parte eu faço bem, confesso. Investir em mim eu faço bem, no conhecimento. Mas o investimento para mim sempre foi algo de outro mundo, então eu tô aqui também aprendendo e vou virar essa chave, certo? Então essas 5 coisas, gente, ambientes, conhecimento, sabedoria e transbordo. São 5 coisas super importantes. Então, aí ele fala assim, para a gente fazer pelos outros, para que os outros façam pelos outros e continue se multiplicando isso. E que o rio, por exemplo, o rio nunca volta para cima, o rio é para baixo, então o transbordo é para baixo. É como se a gente não vai devolver para Deus isso, a gente vai transbordar para cima para Deus, a gente vai transbordar aqui para as pessoas. E o que mais?
E é muito interessante aqui, né, quando ele falou do cachorro, né, o Pablo, ele lida muito com cheiro, né, então, assim, também no investimento. Como você saber se o investimento é bom? Ele fala, também, né, usa o cheiro, será que é bom investir naquilo? Aí ele fala que o cachorro sempre cheira a comida, né, então como que seria, assim, você ter essa ideia de cheirar, né, cheiros e investimentos, eles têm cheiro de quê? E aí ele fala também do potencializar pessoas ao redor de você. Então, quanto mais a gente multiplica as pessoas, quanto a gente mais ajuda com que as pessoas ao nosso lado multipliquem tudo, dessa forma também a gente está investindo e está potencializando tudo, certo? Então, multiplicar as pessoas ao seu lado, fazer com que as pessoas ao seu lado multipliquem, é isso. Acho que agora ficou claro, né? Multiplicar os talentos. E que investidor ama problema. Ele, por exemplo, cita que ele adora comprar coisas que estão detonadas. Tudo que está detonado, carro, casa, empresa, o que tiver detonado, ele vai lá e compra, ele olha, fala, não, esse eu consigo dar conta, e vai lá e arruma. E é uma das formas que ele ganha mais dinheiro, porque ele paga muito pouco e ele investe naquilo e quando ele vende, ele ganha muito. Então, uma das coisas que ele fala é, esse investidor ama problema. Essas pessoas que não consertaram essas coisas, elas não queriam resolver problema. E, então, como ele adora resolver problema, ele vai lá, resolve e ganha bastante com isso. Então, e o que você tem investido hoje? Tem te dado retorno? E aqui não só financeiro, né? Em geral mesmo, pensando em todos os sentidos, certo? O que mais? E aí ele brinca muito... Esse aqui foi legal, hein? Ó, vou falar rapidinho que tá acabando o tempo aqui. O poder a senhora Constância, né? O poder da constância. Você nunca se esqueça do poder da constância. Então, é a senhorinha que tá com a chave do castelo, certo? Por exemplo, se fosse um videogame, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, a gente estaria passando pelas fases, recrutando as chaves, pegando as chaves, e aí nós vamos entregar essas chaves para a senhora lá do castelo, que é a constância. E ela vai analisar quantas horas tem nessa chave. Se a chave estiver lá sem uso também, significa que você não praticou, né? Você pegou a chave lá e não usou. Então, aqui qual é a ideia, né? Quantas horas realmente você está investindo em você, investindo na prática, não só recebendo a teoria, quantas horas você tem transbordado isso que você tem aprendido para as pessoas, como eu tenho feito aqui, as outras pessoas do grupo também. Então, tudo isso. Aí você chega lá na porta do castelo com a senhorinha Constância, ela vai avaliar essas chaves e vai ver se ela te dá a chave do seu castelo, da sua casa, da sua riqueza, da sua prosperidade, né? Então, a ideia é essa. A constância. Se tiver faltando uma chave, você não entra, tá? E ela tem que estar gastadinha. Então, o que você tem hoje é o tanto de hora que você investiu. Então, o que você tem hoje representa a quantidade de horas que você investiu, certo? E então, assim, é isso, gente. E aí, claro, tem a lição de casa do investimento, que é basicamente assim, comece, se você nunca investiu em nada, converse com alguém sobre isso, ou consulte na internet, tem algumas pessoas que são muito boas, eu gosto muito do Thiago Nigro, assisto algumas coisas dele, tem vídeos lá sobre isso, mas ou converse com alguém, ou procure na internet, e procure investir hoje, nem que seja um pequeníssimo valor, o mínimo, mas começar a investir em renda fixa ou renda variável, para conhecer um pouco esse mercado, né? Aí a gente tem várias coisas sobre isso, hoje foi só uma pincelada. O que mais? Invista em você hoje, que você é o maior investimento. O maior investimento é você sempre. Primeiro você. Então, invista em você hoje. Sei lá, compre uma roupa bonita. Ou vá no salão, qualquer coisa assim, certo? E uma outra sugestão é que leve a sua família para jantar, num lugar que vocês normalmente não vão. E jantem olhando pelo lado esquerdo do cardápio. Não pelo lado direito, que é do financeiro. Né? E ver como que é essa sensação de você jantar olhando pelo lado, somente escolhendo e não pelo lado do lado direito, certo? Que é de quanto custa. Então, esse seria, assim, alguma das tarefas de hoje, dessa parte do investimento. E ver essa sensação de você jantar com a família dessa forma, tá bom? Então, fica aí. Obrigada. Bom domingo, que hoje é domingo. Um ótimo domingo para vocês. Até amanhã.